Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que você e a sua família estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo com o Psicólogo, comigo, Valdemir Simão. Hoje damos continuidade à nossa conversa sobre esse tema complexo e muito delicado, que é o tema do suicídio. Como eu havia prometido, hoje nós vamos falar sobre os 10 mitos relacionados ao tema do suicídio. E eu já quero antecipar e reiterar que é importante a gente entender que o suicídio não é a saída, não é a solução para os problemas. Mesmo que alguém perceba que é só dando fim à própria vida que vai ficar livre dos problemas, é importante a gente dar suporte, procurar ajuda para que consiga reencontrar sentido na vida, reencontrar caminhos para lidar com as adversidades e com as dificuldades. Então, sempre ofereça ajuda a quem sofre ao seu redor e se você sofre, procure ajuda, procure estabelecer laços, procure estar próximo das pessoas que te façam bem e te ajudem a enfrentar as dificuldades da vida. Então nós vamos falar hoje sobre os 10 mitos em relação ao suicídio. Mito número 1. As pessoas que falam sobre suicídio não farão mal a si próprias, pois querem apenas chamar a atenção. Esse mito, como todos os que eu vou citar, ele é falso, porque todas as preocupações necessárias devem ser tomadas sempre que uma pessoa fale sobre a sua ideação suicida, da intenção que ela tem de dar fim à própria vida. Todas as ameaças devem ser levadas a sério. É muito comum, às vezes, quando alguém está num processo de muito sofrimento, em que ela começa a falar com alguém, olha, não estou vendo sentido, eu acho que seria bom se eu morresse, eu acho que se isso tudo acabasse ia ser muito bom. Existem pessoas que ao redor, de quem fala isso, entende que isso é frescura, que se a pessoa está falando ela não vai fazer não. Às vezes a pessoa faz sim. Então a gente, ao ouvir, a identificar que alguém está começando a ter esse tipo de conversa, a falar esse tipo de coisa, a gente tem que estar próximo, oferecer ajuda, porque esse é um dos primeiros sinais, de alguém que está pensando e planejando dar fim à sua própria vida. Mito número 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso. Isso também é falso, porque o suicídio ele pode ser preparado durante muito tempo, mesmo que o ato em si ele seja realizado num momento de impulso. Então pode ser que alguém esteja num processo de sofrimento prolongado, de mal-estar, de falta de sentido, que durante um tempo ela está planejando assim como que vai realizar esse ato. Mas que no momento de alguma dificuldade ou quando o sofrimento se torna muito grande, imediatamente a pessoa realiza. Mas normalmente a pessoa já tem um planejamento muito grande, Eles comunicam isso, às vezes com uma mensagem, deixa alguma carta, deixa alguma coisa para que as pessoas que permanecem vivas entendam, por que ela cometeu aquele ato, por que realizou o ato, e o que levou a chegar a esse momento limite da própria vida. Mito número 3. As pessoas suicidas querem mesmo morrer ou estão decididas a cometer suicídio. Portanto, não devemos intervir. Isso também é falso, porque as pessoas que têm a ideação suicida, elas não querem de fato morrer. O nosso próprio organismo, nosso próprio psiquismo, ele tem um movimento, um impulso para a vida, para a manutenção da vida e do bem-estar. A pessoa, quando mostra vontade de realizar um suicídio, ela não quer como fim último acabar com a própria vida, porque quando você acaba a vida você não pode fazer nada, nem o bom nem o mal. A pessoa que pensa nisso, ela quer se livrar de um problema, se livrar de uma dificuldade, se livrar de um sofrimento. Às vezes o sofrimento é tão intenso que a pessoa enxerga na morte o caminho para se livrar disso, mas a gente tem que intervir sim, porque se a saída é o fim do problema, a gente pode procurar ajudar a pessoa a lidar com o problema até que ela reencontre sentido e propósito na vida. Mito número 4. Quando uma pessoa mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. Falso.
os sofrimentos mentais, eles não são resolvidos ou não são melhorados da noite para o dia. E quando uma pessoa já faz uma tentativa de suicídio, né, e não consegue, não dá certo, ela pode tentar de novo, né? Ainda mais se ela continuar sofrendo, se ela continuar com o mal-estar que ela estiver. Então a gente precisa se preocupar, precisa acompanhar, porque a pessoa não está fora de perigo. Ela permanece em perigo porque o sofrimento, a causa, talvez ainda está presente. Mito número 5. O suicídio é sempre hereditário. Isso, de fato, é muito falso, né? Os estudos não mostram, né, que o suicídio está vinculado à hereditariedade, que se alguém da família cometeu, a pessoa vai cometer também. Isso não tem nenhum nexo, né? Mas se a pessoa já tem um histórico de algum familiar na família que cometeu, né, que realizou um suicídio, é importante ficar atento porque, né, o suicídio ele causa impactos na vida das pessoas que estão ao redor e se o que levou a pessoa a realizar o ato suicida estiver vinculado a algum sofrimento mental, né, alguma doença mental, é importante acompanhar porque pode ser que outras pessoas na família tenham alguma predisposição a algum adoecimento físico ou mental. Então, não há uma causa natural de que se alguém na família realizou um suicídio, outra pessoa também vai realizar, mas se alguém realizou, é importante ficar atento, tá? Mito número 6. As pessoas que tentam ou cometem suicídio têm sempre alguma doença mental. Como eu já disse, não. Pessoas saudáveis, pessoas que têm um estilo de vida bom, podem, durante um momento da vida, passar por um sofrimento muito grande em que ela encontra na morte uma saída. Então, o sofrimento mental ele pode estar relacionado, mas ele não está sempre, né? Muitas pessoas podem ter uma vida comum sem apresentar ao longo dos anos de vida nenhum sofrimento expressivo no âmbito mental e realizarem um suicídio. Tá? Mito número 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Isso é falso também, né? A pessoa não vai simplesmente pensar, vou morrer, porque alguém comentou sobre o suicídio, né? Embora seja delicado a gente ficar falando sobre isso, porque é um tema muito pesado, falar não necessariamente vai induzir alguém a realizar o ato suicida. E falar é sempre importante. A gente tem que saber como falar, quando falar e o que falar, né? Falar sobre isso, né, ajuda a pessoas que estão em processo de sofrimento, que talvez estejam com ideação suicida, a procurar ajuda, a entender que há alguém ali que tem interesse em cuidar dela, né? Mito número 8. O suicídio só acontece em determinados tipos de pessoas. É também falso, né? Existem grupos em que o suicídio acontece com maior frequência, porque são grupos que socialmente estão à margem, que estão enfrentando situações difíceis, como eu citei, né, na conversa anterior, grupos indígenas, pessoas LGBT, migrantes, pessoas que são refugiadas, que às vezes têm que passar por situações muito complexas na vida. Essas pessoas podem, né, lidar com isso de uma forma mais difícil e os números mostram que dentro de alguns grupos acontecem suicídios com mais frequência do que com outros, mas não existe um grupo específico ou um tipo específico de pessoas que só acontece o suicídio com eles. Mito número 9. Após uma pessoa tentar suicídio uma vez, nunca voltará a tentar novamente. Um dos mitos anteriores fala um pouco sobre isso, né, que eu já comentei. Pode ser que no futuro a pessoa volte a pensar da mesma forma, porque a gente tem esquemas de pensamento, né? Às vezes a pessoa encontra sempre uma forma de fugir dos problemas, né? De alguma forma, a forma de lidar com o problema é fugir. E quando o problema é grande demais, pode ser que essa fuga seja encontrada no fim da própria vida. Mito número 10. As crianças não cometem suicídio porque não entendem que a morte é final e são cognitivamente incapazes de se empenhar num ato suicida. Também é falso, né? Existem alguns casos de suicídio em crianças, né? Elas podem até não ter a compreensão que a gente tem
enquanto pessoas adultas, sobre as consequências e tudo mais, mas acontece, né? Crianças que passam por sofrimentos muito grandes podem acabar realizando um ato como esse. Né, já terminamos os mitos, mas eu queria só falar uma coisa. Às vezes vocês percebem que eu dou uma travada quando vou falar, né? Cometer um suicídio ou realizar o suicídio. Isso acontece porque é importante a gente mudar essa lógica, né? Como eu citei, durante muito tempo no passado, era entendido que o suicídio era um crime, né? A pessoa que está fazendo, ela está cometendo um crime, né? E quando a gente criminaliza demais o suicídio, a gente perde de vista a dimensão do sofrimento, né? A pessoa que está realizando um suicídio, ela não está fazendo aquilo porque ela é criminosa, né? Ela está passando por um processo difícil, por um momento difícil. Então a gente precisa mudar também o nosso pensamento e a forma como a gente fala, para que a gente não acabe, né, transmitindo desinformação. Então, não é adequado a gente realizar, né? A pessoa cometeu um suicídio, né? Fez um crime contra si mesma, ela realizou, né? É um ato, é um comportamento. Então, né, essa questão que aparece até na minha fala como falha, né, é importante trazer isso para a conversa para que a gente entenda, né? No nosso imaginário, na nossa construção social, a gente, né, aprende muitas coisas, enxerga as coisas dentro de determinados pontos de vista, mas a gente sempre pode mudar. Então é importante entender que o sofrimento, ele é o suicídio, né, ele é um comportamento vinculado ao sofrimento, né? E quando a gente pode, a gente deve sempre oferecer ajuda para as pessoas. Então, mais uma vez, né, ofereça ajuda às pessoas, fortaleça vínculos e vamos todos trabalhar na prevenção do suicídio. Não aumente o sofrimento de ninguém, né? Agora alguém pode estar sofrendo e a gente pode estar ampliando. No futuro pode ser que a gente esteja sofrendo e não vai gostar que alguém, né, acabe ampliando esse sofrimento. Eu agradeço você por nos acompanhar, espero que esse tema, né, tenha surtido efeitos em você, ajude você a pensar sobre a importância de cuidar de si mesmo e cuidar das outras pessoas. Aguardo você na nossa próxima conversa, um abraço e até mais.